vanguarda falar de planejamento no momento em que se nega planejamento, que se nega controle e uso do solo, que se nega a importância do urbanista, do planejador urbano como peça-chave na discussão de cidade. Por outro lado, né, eu acho que, para além da minha alegria de falar de planejamento nesse contexto, e falar do contexto brasileiro em 2020, passa por 3 pontos-chave que eu acho que vão ser os 3 grandes norteadores dessa fala aqui, que a gente vai combinar. Eu vou pedir para o Felipe me avisar quando eu estiver falando por mais de 20 minutos, porque aí eu vou encaminhar para a conclusão e vou responder algumas perguntas de vocês antes de sair. Não é isso? Dá para fazer isso, Felipe? Ou você quer menos tempo? Não, dá sim, acho ótimo. Tá. Porque senão eu falo 1 hora, chego atrasada para a próxima, não respondo pergunta de ninguém, vocês vão ficar bravos. Mas tem 3 eixos fundamentais que eu quero discutir aqui com vocês, que são os 3 principais gargalos do Brasil e que a gente precisa, já aproveitando, né, fazendo um pacto aqui de que a gente tem entendimento de que a gente chegou perto do fundo do poço, ainda tem caminho para esse fundo, mas entendendo que a gente tem um colapso dado, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista sanitário, existe uma crise estabelecida no Brasil que a gente precisa se debruçar, mas, sem dúvida alguma, o pós-pandemia precisa ser debatido e discutido por nós, planejadores urbanos. Numa outra dimensão, a gente precisa pensar no passado. Eu sempre gosto de trazer uma alegoria quando falo sobre isso, que é uma alegoria construída, um elemento arquitetônico muito forte, que é a sankofa. Sankofa é um símbolo de um pássaro que é detentor de um futuro, mas que olha para o passado. Depois vocês procurem a imagem de sankofa nas redes sociais. E que ele está presente, esse símbolo está presente na ampla maioria das serralherias do final do século XIX, início do século XX. Os subúrbios do Brasil foram tomados por símbolos de sankofa de serralheiros majoritariamente pretos. E eu estou pegando esse arquétipo quase da arquitetura eclética brasileira para a gente estabelecer que é preciso olhar para esse passado para a gente se referenciar e entender os caminhos do futuro. O que a gente errou? E aí parto da afirmação. Erramos nas nossas construções, erramos na nossa definição de cidade, erramos no produto cidade que entra no século XXI. Eu acho que esse é um debate fundamental e eu quero falar dessa dinâmica histórica do pensamento de reflexão de cidade que precisa ser revisado e abandonado nesse futuro. Numa terceira chave, para fechar, que vai concluir a minha fala, dando spoiler, eu quero conversar com vocês sobre quais são os atores protagonistas do novo ciclo do país e tudo mais. Falando sobre presente, né? Aí a gente combinou que a gente vai falar de presente, passado e futuro, nessa trinca que dá muito a tônica do que a gente precisa discutir hoje. O presente é uma crise sanitária de caráter global, uma crise de saúde e justiça sanitária que envolve todas as cidades e a maioria das nações planetárias. O Brasil se insere num contexto muito adverso, político e institucional, que vai desde a sua potência econômica e administrativa para lidar com a pandemia. A gente fez recentemente uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que retirou 20 bilhões de investimentos da saúde e da educação. Então, qualquer agenda de enfrentamento de pandemia e pós-pandemia que não passe pelo estabelecimento de acesso universal aos nossos estudantes a plataformas digitais, à internet. E qualquer sistema de saúde, no caso nosso SUS, que não tenha recurso para estabelecer planos estratégicos de mitigação de enfrentamento dessa crise, estão fadados a termos os colapsos, ou o colapso que nós temos hoje. Nós passamos, não é segredo para ninguém,
o número de 60 mil mortos, entendendo que nós temos uma grande subnotificação em relação a esse número de óbitos, que estão relacionados ao número de certidão de óbitos por Covid-19 no Brasil. Então, a gente sabe que nesse gargalo administrativo e cemiterial, o nosso índice de mortes de Covid pode ser muito maior, pode ser 3 vezes maior do que esse, entendendo que as síndromes respiratórias graves, né, a SRAG, ela não entra como tipificação de Covid-19 e a gente sabe que ela aumentou 400% em relação ao ano passado, a contagem anterior de 2019, e entendendo que tem a subnotificação, as mortes que são identificadas como natural, as mortes domésticas aumentaram substancialmente nesse contexto, e a gente sabe que hoje, sem dúvida alguma, o Brasil tem um dos piores cases de enfrentamento à Covid-19 do mundo, da galáxia, do planeta Terra. Nesse cenário, nesse contexto, nós temos um vírus anterior, que é o vírus do bolsonarismo. E por que eu estou falando que é um vírus? Porque ele negava a ciência e continuou negando, ele estabeleceu outras metas sociais, né, no que a gente fala de guerra cultural, e aí a gente vê o inquérito das fake news, mas os intelectuais vêm discutindo um pouco a forma concreta de enraizamento das entranhas do protofascismo ou obscurantismo brasileiro. Eu acho que os historiadores e os sociólogos vão ter que se debruçar sobre o que aconteceu, essa guinada ao ultraconservadorismo brasileiro como um todo. E o que é que a gente tem? Nós temos uma classe média e uma classe média alta que tem acesso à universidade, que provavelmente frequenta o UEL, que provavelmente tem acesso a bens e serviços e não vai morrer de Covid-19, que performa o obscurantismo bolsonarista, perpetuando o modelo da negação da Covid-19, da negação da preocupação do caráter pandêmico e de real letalidade do vírus. Existe uma negação do Covid-19, no primeiro lugar. Eu acho que a frase "é só uma gripezinha" ecoa, principalmente nesses setores, de uma forma muito sintomática. E não sei se todo mundo acompanhou. Eu estou aqui do Rio de Janeiro e passaram nos principais jornais, nos principais veículos aí de opinião, de rede social, que se tem notícia, a reabertura aqui no estado do Rio, no município do Rio de Janeiro, num grande bairro, num bairro nobre da cidade, onde todas as pessoas praticamente do entorno estavam sem máscara, como se o Covid-19 não existisse naquele bairro nobre chamado Leblon. E isso é a síntese do que no seio da sociedade, no tecido social, as discussões de negação e de desconhecimento e péssima compreensão sobre o contexto da pandemia e tudo mais. Nós, vivemos um ciclo de grande injustiça sanitária. Não sei se todo mundo acompanhou a sinalização da possibilidade de privatização das empresas concessionárias de água no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, falando que a gente tem um gargalo imenso sobre distribuição de água, e no contexto da pandemia, isso, óbvio, se torna mais grave, porque isso vai acirrar ainda mais as desigualdades que estão colocadas na cidade. Acho que esse é o panorama chave aí do contexto contemporâneo brasileiro, e dá indicadores e faz com que a gente caia na segunda pergunta, que é o segundo momento aqui da minha fala. Poxa, Tainá, por que a gente está assim? E nada melhor do que os urbanistas, do que uma urbanista negra, ajudar nesse processo de entendimento da entranha do que é o processo de negação do Brasil, desentendimento dos seus processos étnicos, sociais e raciais. Existe a banalização da pobreza e que a gente precisa discutir do ponto de vista simbólico, do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista concreto, como essas relações se dão, como essas relações implicadas se deram, e por que a gente não deu conta de equacionar determinados problemas até o dia 3 de julho de 2020. Será que se nós tivéssemos resolvido o problema da moradia ao longo do século XX,
nós teríamos a taxa de transmissibilidade que nós temos hoje no Brasil? Será que se a gente tivesse garantido, né, o acesso universal à água, nós estaríamos no pé de injustiça sanitária que estamos hoje no Brasil? Eu acho que são perguntas importantes da gente se fazer e que devem formular os nossos próximos caminhos. Por outro lado, o que a gente tem? A gente precisa entender que existe um grande colapso do processo capitalismo, e o capitalismo brasileiro está nu. E que é uma janela importante da gente disputar. E por que eu falo disputa? Porque é óbvio, tem um projeto muito contundente de acirramento dessa desigualdade, perpetuação desse modelo de desigualdade daqui para frente. E aí cabe a nós, né, arquitetos e urbanistas, formuladores das utopias urbanas, construir objetivamente o futuro da cidade que a gente quer. E os arquitetos têm muita dificuldade de pensar essa utopia à luz de uma realidade concreta que ele traz praticamente ancestralmente no seio do seu país, da sua sociedade. O capitalismo brasileiro está no pé que está porque ele traz consigo toda uma trajetória de século XIX e XX escravista, de consolidação das suas matrizes primárias de desenvolvimento, essencialmente escravista. A cidade brasileira, no extrato do seu desenvolvimento, do seu estabelecimento, ela é excludente e ela exclui determinados setores desta classe trabalhadora. E eu estou falando que esses determinados setores são a ampla maioria e não minorias, como a gente acumulou e perpetuar na nossa lógica de pensamento de cidade. Lá atrás, pensando que Rio de Janeiro, Salvador, Olinda, São Luís, Florianópolis, de certa forma, e mais tardiamente São Paulo e Minas Gerais, são cidades construídas a partir de uma lógica de monocultura, de agropecuária extensiva, escravista e excludente. Essas cidades agora que eu citei são cidades que construíram o pensamento de consolidação de centro urbano e o processo de estruturação da distribuição dessa classe trabalhadora. E aí eu não estou falando, né? Por que eu tive cuidado de pegar cidades que foram industriais, que passaram por ciclos industriais, desde do seu Brasil, desde o nosso Brasil colônia até aqui, e não peguei esse... Fiquei emocionada de falar de Brasil. E falar de cidades essencialmente históricas e escravistas. Por que eu não falo de Ouro Preto? Por que eu não falo de Mariana? Por que eu não falo de cidades que perpetuam um processo extrativista e escravista? Porque essas cidades não se transformaram. Ouro Preto tem uma dinâmica, claro, de recomposição e recontagem da sua participação econômica, né? Hoje, Ouro Preto tem uma participação que vem de uma plataforma econômica turística e de produção quase que artesanal de produtos. Queijo, cachaça, artesanato e coisas que o valem. Eu estou falando de cidades que protagonizaram novos ciclos econômicos a partir do declínio dos anteriores. O Rio de Janeiro, e depois, mais tardiamente, São Paulo e Minas, são um triângulo que trazem consigo entranhas escravocratas do seu período colonial, passaram por ciclos de tentativa de modernização, e aí eu quero chegar na arquitetura moderna, no urbanismo moderno, para a gente entender o que aconteceu. Passaram por ciclos de modernização e de objetivos modernizantes na consolidação de suas cidades e se tornam pós-modernas e cidades contemporâneas extremamente excludentes. E acho que o símbolo máximo
dessa cidade moderna será Brasília com suas cidades satélites, para a gente pensar o que foi a consolidação do projeto urbano, do pensamento do que foi um dia vanguarda urbano do Brasil. E por que eu estou fazendo esse panorama de construção da cidade ao longo do século XX com vocês? Porque, na verdade, a gente precisa passar a limpo o nosso processo original de reflexão de construção de cidade, que é o período escravista. E eu quero pegar uma chave que é o final do século XIX, começo do século XX, que são fundamentais para a gente entender o que acontece hoje com as cidades. A gente tem uma rápida substituição, uma construção de uma falsa classe trabalhadora liberta nesse contexto. A abolição da escravatura estabelece para nós que os anteriores escravos, os corpos escravizados, deixarão de ser escravos e estarão num pseudo-mercado formal, dispondo de sua força de trabalho, recebendo uma remuneração. E aí eu digo para vocês que é o seguinte: a gente não teve nenhuma modelagem econômica, nenhum novo elemento consistente na nossa velha república e na construção da consolidação dessa classe trabalhadora ao longo do século XX que reposicionasse essa classe trabalhadora escravizada para um patamar de classe trabalhadora de fato. E a gente vai pensar e construir cidades a partir desse século XX, do início do século XX, para uma classe trabalhadora utópica, onde nós não inserimos e não discutimos a origem fundamental de negação de direitos e negação de presença na cidade e presença na economia urbana, na economia ampla da sociedade desses indivíduos. E aí eu estou dizendo para vocês o seguinte: a única grande mudança que a gente teve da mão de obra escravizada entre 88 e o início do século XX foi a obrigatoriedade de alimentação, habitação, locomoção, que antes era do meu feitor, do meu patrão, do meu dono, passa para a mão deste ex-escravo, hoje trabalhador. E este trabalhador não se insere no mercado formal, porque para além de uma série de impossibilidades legais desse negro não só se inserir no mercado de trabalho formal, como ascender nesse mercado laboral, e aí eu vou falar uma série de coisas e vocês depois pesquisem. A gente tem a Lei de Terras de 1850, que apenas caducou só a partir da Carta Magna de 88, que impedia que negros e negras comprassem terras, fossem proprietários de terras formais, com RGI, Registro de Transmissão, no Brasil, pós-1850. A impossibilidade de negros e negros entrarem nas universidades, nas escolas técnicas e nas escolas primárias no início do século XX. A impossibilidade de negros e negras terem acesso a registros cartorários e a registros de transmissão de propriedade. Falar que, por exemplo, vários escravos ganhavam posses de seus donos por gratidão, por benesse, por doação, por qualquer objetivo. E não poderiam transmitir este patrimônio como legado para suas gerações futuras. E, por último, que acho que bate como uma luva com o que a gente quer dizer, porque sem terra, sem dinheiro e sem possibilidade de incremento intelectual, né, de acesso ao capital intelectual, seja da universidade, seja da escola, nos primeiros 20 anos da República, você impedia concretamente que negros e negras estivessem nas áreas formais da cidade. Porque sem dinheiro, sem possibilidade de propriedade, terra formal, regularizada e infraestruturada, você não acessa. E assim eu fui consolidando uma relação que, na minha opinião, continua muito clara no desenho das periferias, no desenho das cidades como um todo, que é a terra urbanizada, a terra qualificada, a terra que eu invisto
patrimônio do Estado, a propriedade, patrimônio privado e todas as nuances de qualificadores urbanos não são acessíveis aos negros. E aos negros eu tenho relegado toda uma dimensão de construção da sua própria cidade. As periferias são a síntese do que negros e negras conseguiram construir e o que foi permitido construir nesse ciclo de produção da cidade. E por que se perpetua esse modelo? Porque é importante perpetuar esse modelo. Outra pergunta importante que a gente precisa se fazer. O racismo, gente, opera como um braço, um modo operandi, um braço muito bem instrumentalizado do capitalismo. Por quê? Ele diz, concretamente e simbolicamente, de que negros e negras não devem estar em determinadas estruturas. E, claro, na disputa de quem terá o melhor pedaço, o melhor acesso e a melhor estrutura urbana disponível, eu preciso construir uma série de arcabouços e construções e constelações de estruturas e subestruturas que impeçam essa massa trabalhadora a entrar, de fato, nas entranhas da cidade. E, de forma leviana, e entendendo, quando eu sempre falo isso e os getulistas ficam bravos comigo, mas é importante a gente entender que o sonho da esquerda e a projeção que a esquerda fez, né, que o campo progressista, vamos dizer assim, fez nos anos 30, a partir de Getúlio, desse país do futuro, do Brasil do desenvolvimentismo, do nacional desenvolvimento, imaginou um homem que não era um homem negro. E aí eu vou dizer mais. Eu vou dizer que os empregados das fábricas, os primeiros moradores dos conjuntos habitacionais, todos estes indivíduos não eram majoritariamente negros, porque eles acessavam um trabalho laboral intelectual, eles eram técnicos, eles eram de uma base técnica operacional que era... Tá, obrigada, Luiz. Que era impossível deles alcançarem. E toda a nossa construção e reflexão de cidade, até o Minha Casa Minha Vida, operou na lógica deste indivíduo que não era negro. Porque vamos combinar, que negro acessa formalmente, né, que tipo de negro acessa formalmente todas as etapas que eu preciso acessar para garantir acesso à terra e acesso a programas habitacionais neste país ao longo do século XX. Eu preciso ter conta no banco, CPF, comprovante de residência, preciso ter empregabilidade. Existe uma série de condicionantes, e aí mesmo eu tendo um programa que diz que eu vou acessar pessoas de 0 a 1 salário mínimo, ou de 0 a 3 salários mínimos, eu estou dizendo que existe um básico que eu preciso acessar. E aí, quando vem uma pandemia, eu descubro o seguinte, eu descubro que 60% dos meus moradores de favela não têm acesso à internet. Eu descubro dados como 41% dos moradores de favela não conseguem acessar a renda básica emergencial por falta de documento. Então, eu estou dizendo o seguinte, queridos. Existiu, no lastro do século XX, e adentramos o século XXI, uma dificuldade enorme de entender as entranhas da desigualdade e qual foi o legado do senzalismo, do coronelismo e do racismo estrutural desse país. Acho que, nesse sentido, fecho esse bloco para a gente perceber duas coisas, né? Fazendo um passadão aqui. Ui, tô emocionada de novo, esbarrei. Ih, caíram. Vou botar o fone para não cair mais. Espera aí, um segundo, não saiam da sala. Nesse contexto, o que é importante a gente perceber, né?
Nós não demos conta do debate racial. Nós repetimos estigmas, processos estigmatizantes e processos subalternizantes da população negra e periférica, mas na ampla maioria das cidades brasileiras. E nós percebemos a construção de um futuro que mira ainda na consolidação dessas desigualdades. Aí eu entro na minha no terceiro bloco e parto para as perguntas com a seguinte provocação. É possível que os nossos futuros arquitetos, os arquitetos atuais, entendam esse momento da pandemia como um momento de perpetuação dessa construção de cidade? É possível a gente partir do pressuposto de que centro e de que regiões infraestruturadas devem ter mais protagonismo do que as periferias, do que as favelas? Qual vai ser o nosso peso? E aí eu fico acompanhando muito discussões das cidades do norte, né? Estou me debruçando muito sobre isso, de como é que o pós-pandemia, e inclusive recentemente participei de um webinar que está online, disponível, com uma série de cidades participando, e aí eu fui representando o Brasil numa discussão, numa tentativa de discussão, de trocas e de entendimento do nosso futuro, né? Vocês estão me ouvindo? Eu botei o fone para ouvi-los melhor. Depois, Felipe, você escreve aí no chat se vocês estão me ouvindo bem. E aí, o que está em jogo, né? Eu acho que eu falei do colapso do capitalismo porque eu queria abrir uma janela de discussão com vocês, que é a seguinte. Abriu-se uma janela de discussão do capital. Todo mundo no Brasil percebeu, de esquerda, de direita, de centro, que raios de campo político faça parte, que a gente não colapsou dando renda básica para todo mundo, que a gente tinha 1 trilhão de reserva, que a gente podia imprimir tesouro, que países ultraliberais, como, por exemplo, os Estados Unidos, emitiram cheques de Social Security de $1.000, que é o equivalente a R$5.500. Todo norte-americano recebeu $5.500 para sobreviver durante a pandemia. E percebemos que não era delírio de determinados setores da sociedade a discussão de renda básica. Inclusive, já tinha gente no ultraliberalismo discutindo, fazendo acesso à renda básica para todo mundo, independente de ser classe média baixa, classe baixa ou não, como foi o nosso programa de distribuição de renda aqui no Brasil, que até anteontem era amplamente negado e amplamente rechaçado por setores que agora estão vendo com outros olhos a necessidade da gente fazer reparação de renda. E por que eu estou falando reparação? Vou tomar até um café porque vocês ficam loucos quando eu falo isso. Eu não acho que a gente tem que fazer no próximo ciclo uma agenda, novamente, de mitigação dos danos do capitalismo. Nós temos que fazer um ciclo de reparação histórica do processo escravista brasileiro. E que, inclusive, insere os não negros nesse debate, porque eu tenho incômodo chamar latino-americano de branco. O branco brasileiro precisa de terapia, porque nem branco é. Os afro-latino-americanos indígenas que aqui estão precisam entender que há um pacto de autoproteção das cidades do norte, cidades da Europa, cidades do ultraliberalismo norte-americano e, obviamente, o berço aí da agenda da Europa profunda, Rússia e países nórdicos. A gente precisa admitir que este modelo que mira o Ocidente está falido e fadado ao fracasso se nós perpetuarmos isso no novo ciclo. E aí os arquitetos ficam loucos, os arquitetos do mainstream, principalmente, descobriram que o selo verde, né, o Green LEED dos nossos prédios, com vidraças em penas envidraçadas, que funcionam na base do ar-condicionado, precisam ser descartados urgentemente, porque, à luz da pandemia, à luz do Covid-19, os prédios todos precisam ser abertos.
E a gente vai precisar projetar a janela de novo. O vidro nunca nos contemplou, nem na arquitetura moderna e nem na arquitetura contemporânea, lixo que a gente tem reproduzido no Brasil. A gente está percebendo que nesse período, nesse processo da pós-pandemia, povos originários do país que foram genocidados e destroçados desde o seu processo original, colonial, até os dias atuais, que são ainda fonte de muita resistência e muita contribuição teórica nesse processo de pensamento de economia de cidades e de outro modelo de cidade, eles estavam certos. E aí eu estou muito faca nos dentes e sangue nos olhos, acompanhando o Krenak e os decolonialistas dessa discussão. Eu me considero uma arquiteta decolonial porque eu entendo que outra matriz de desenvolvimento do século XXI é urgente. Porque, vamos combinar, o capital não vai dizer para o Brasil que nós precisamos cuidar das nossas reservas naturais, das nossas reservas hídricas e que nós precisamos nos cuidar. O capitalismo é autofágico até a página 1,5. O capitalismo é autofágico com as colônias. E é muito importante o Brasil se posicionar e entender que colônia ele é ou briga para deixar de ser colônia. E essa é uma briga muito diretamente relacionada aos urbanistas e aos arquitetos desse país. Nós queremos um projeto que retorne como possível a existência de cidades resilientes, cidades justas, cidades sustentáveis. Essa cidade sustentável que a gente criou, né, que a gente perpetuou numa plataforma, numa tentativa de importação de uma plataforma nórdica de sustentabilidade e meio ambiente, é viável? O nosso delírio e quase fetichização em relação aos povos originários, ao povo amazônico e a nossa total incompetência em relação à gestão ambiental no ambiente urbano é possível? É possível nós termos as 2 maiores florestas urbanas do mundo no Brasil e não nos darmos conta disso? É possível que no pós-pandemia a gente tope o pacto do capitalismo global de trabalhar 12, 14 horas por dia num home office sem internet, precarizar babás empregadas domésticas, terceirizar o cuidado das nossas crias, não ficar com o lucro do nosso trabalho, vender a nossa força de trabalho e não dividir esse bem viver com o coletivo? Essa conta precisa ser repaginada e repactuada. Né? Talvez, e só talvez, se a gente tivesse uma outra renda, uma qualidade de vida que nos permitisse trabalhar menos, gerar menos lixo, nos locomover menos, por isso pegar menos vírus, né? Estar em menos contato nessa cidade distante, centro-periférica, mas se ela for uma cidade-bairro, ela automaticamente será uma cidade mais resiliente, mais saudável, com menos vírus circulante. Então, a cidade de menor impacto ambiental é necessariamente uma cidade onde se trabalhe menos, onde a gente venda menos a nossa força de trabalho e fique mais com a mais-valia social, urbana e ambiental que a gente precisa construir. Então, na nossa chave, não basta a gente criar um shopping center com uma empena verde. A gente precisa ter bairros verdes e menos shoppings. A gente precisa fazer menos deslocamentos modulares e pendulares. A gente pode andar mais de bicicleta, mais a pé. A gente pode trabalhar em casa ou no nosso bairro. Por que a gente não trabalha no nosso bairro? A gente precisa começar a se fazer essas perguntas. E precisamos nos fazer a pergunta que acho que é fundamental num ano que, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, mais se genocidou pessoas pretas. No ano que nós perdemos o filho de uma empregada doméstica pelo racismo, que descartou uma criança e jogou a criança do 9º andar. Quantas pessoas são necessárias para nós existirmos? Tem um site, aí eu quero que vocês procurem,
vários sites sobre o debate ambiental, que são quizzes, na verdade. Eles perguntam quantas terras são necessárias para você viver, quantas terras você consome para que você viva, né? Porque tem toda uma série de perguntas que relacionam o quanto de lixo você produz, o quanto de água você produz, e por aí vai. Eu acho que é um exercício importante, recomendo que todos os alunos procurem depois aqui da minha fala. Mas eu pergunto para vocês uma pergunta que, para mim, é central e fundamental nessa construção de futuro, que é: quantas pessoas você consome, quantas pessoas você descartou para estar aqui assistindo a uma aula comigo? Quantas pessoas são necessárias para você existir? Será que se descartássemos menos pessoas e produzíssemos mais comunalmente os nossos processos de cuidado, de criação, de geração de lixo, de reciclagem de lixo, de relação com o nosso meio ambiente, de relação com a nossa produção? Será que se nós tivéssemos mais empresas cooperativadas e distribuindo mais lucro, e colocando dinheiro em nós, circulando dinheiro entre os nossos, nós precisaríamos matar tanto? Nós precisaríamos uberizar tanto as nossas relações humanas? Eu acho que o que está dado é que a gente precisa abrir mão do racismo, abrir mão da subalternização de corpos, abrir mão do processo de excludência de indivíduos e construir processos mais coletivos de um outro país, de um país mais justo, independente, porque o processo de decolonização pressupõe que você está independente de um outro, que é a colônia, que é esse país, que quer que a gente permaneça no subjugo, e isso é urgente. E isso está em jogo, isso coloca em jogo não só a nossa existência enquanto arquitetos e urbanistas, enquanto sociedade, enquanto futuro de país. Qual país a gente quer perpetuar e deixar para as nossas crias, para o nosso futuro? Eu quero andar mais a pé, perder a barriga e ter mais verde nesse contexto próximo da minha vida. Eu quero poder ter uma outra vida que não seja cuidar das comorbidades do capitalismo, sofrimento mental, obesidade, diabetes, problemas cardíacos. A gente adoece mais a cada ano porque a gente não dá conta de equacionar os problemas urgentes da nossa decolonização. Decoloniza tudo urgentemente. Falei demais, Life, desculpa. Vamos para as perguntas. Falou o necessário. Obrigado, Tainá, pela fala. Acho que ela foi, como eu falei, extremamente necessária. Não tenho nada a acrescentar. Eu acho que realmente você falou tudo que a gente precisa ouvir, sabe? Não somente enquanto arquitetos e urbanistas e pessoas que estudam e desenvolvem a cidade, mas como pessoas mesmo, sabe? Por que a gente está seguindo nesse caminho se a gente está vendo que não está dando certo, né? Então, de novo, obrigado. Foi uma fala sensacional. Vamos ver, tem bastante manifestação aqui no chat, parabenizando. Alguém gostaria de fazer uma inscrição para pergunta ou para comentários? Gabriel Felizardo, aluno da arquitetura UEL, se inscreveu. Pode falar, Felizardo. Boa tarde, todo me escuta? Sim. Primeiro eu queria parabenizar pela fala, né? Achei incrível. E eu gostei muito da parte que você falou, que a gente viu que a gente tem essa condição, o Estado tem essa condição de prover para a gente, né? Deu o exemplo dos Estados Unidos e tudo mais. Mas a minha pergunta vai assim, e como a gente demonstrar isso para as pessoas que não têm essa visão, sabe? Que acreditam que não. Porque aqui entre a gente, eu acredito que nós somos pessoas que conseguimos ter essa visão, né? E a gente entende como isso é possível. Só que quando você vai levar essa discussão para essas outras pessoas, é muito difícil. Foi isso que você falou, né? O vírus do bolsonarismo e tudo mais. E como a gente atingir essas pessoas, talvez não diretamente nelas, mas fazer que elas percebam isso, ou talvez não, mas conseguir agir mesmo assim. Vamos fazer um bloquinho de 3. Sim, vamos. Eu também estava pensando nisso. Eu estou acompanhando aqui para ver se não tem nenhuma pergunta direto do YouTube, que a gente abriu para as pessoas poderem digitarem, escreverem, mas até agora não.
No chat também não tem mais nenhuma manifestação, então se alguém quiser acrescentar alguma pergunta, fale agora. Tem um Vitor Nogueira que gostaria de se É inscrever, que ele verdade, falou. acabei de ver. Pode falar, Victor, por favor. Olá, estou conseguindo me ouvir? Sim. Sim, perfeitamente. Bom, então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a organização e principalmente a Tainá, né, que eu sou grande admirador dela, pelo trabalho como arquiteta, como ativista política. Enfim, você citou as nossas referências, né, que nós, principalmente do Sul, temos muito essa admiração, essa observância, né, da cultura nórdica americana. E eu gostaria de saber se você acredita que nós, como futuros arquitetos, temos que exigir das nossas universidades uma maior infusão da cultura afro, da cultura indígena, principalmente na nossa formação como arquitetos, né? Se existe uma forma de nós revertermos, né, essa tendência nossa, ou não. Tá. Tem mais outra pergunta? Até agora não. Nenhuma do Tá. YouTube também. Acho que dá para fechar esse bloco. Tá, vamos fechar esse bloco. Falar primeiro dessa dificuldade do diálogo com os liberais, né? Nossa, vocês descobriram que eu não sou liberal? Dá para perceber? Mas também, aí fazendo uma ampla defesa, querendo dialogar com os liberais, eu não sou uma marxista ortodoxa, né? Eu não estou fechada, por exemplo, a uma discussão de etapas, a inserção do debate da iniciativa privada, da responsabilidade social que a iniciativa privada precisa ter na construção da cidade. Eu estou muito numa pegada que é extremamente liberal, né, no estricto senso da palavra, mas que é pouquíssimo utilizada pelos liberais, vocalizada pelos liberais do Brasil, que precisam ser sacudidos nesse lugar, que é estabelecer a governança democrática da cidade a partir da ampla participação de todos os setores, né? Eu acho que isso é uma agenda que nos une de diferentes campos e entendimentos distintos de sociedade. E por que eu sempre acho que não tem liberal no Brasil, né? E aí os liberais vão ficar talvez chateados comigo, porque eu acho que o liberalismo ele só se consolida, de fato, quando a gente tem o estabelecimento de um entendimento de que todos estão, de fato, imersos numa mesma dinâmica de inserção social. Todos os indivíduos, né, do liberalismo francês são indivíduos. Todos os indivíduos do liberalismo, do ultraliberalismo norte-americano, são indivíduos. Na sociedade brasileira, essa dimensão cai por terra porque, veja bem, o escravismo foi estabelecido por mais de 300 anos numa dinâmica que retirava e que desumanizava determinados setores da sociedade. Então, no extremo do nosso entendimento aqui, negros e a classe trabalhadora, né, que é vista, né, acho que é uma virada de chave importante que a gente precisa fazer, que acho que é o grande gargalo do Brasil, a nossa classe trabalhadora é tratada do jeito que é porque os nossos oligarcas, as nossas elites se acostumaram e perpetuaram um modelo que vem ainda do ranço da senzala. Os nossos proprietários originais são senzalistas. Eles lidam com a classe trabalhadora, de um modo geral, independente da cor da pele, pela base do chicote, pela régua do chicote. Porque não se passa 300 anos negando direito a trabalhador algum sem perpetuar e sem banalizar o modus operandi de escravização, de neoescravização. Então, o que eu estou dizendo? Se eu passei tantos anos escravizando um povo, não pagando nada, dando ração humana e estabelecendo nenhum critério de humanização desses corpos, e agora eu tenho outros setores, e esse mesmo setor que foi escravizado, para pagar, para remunerar
e para construir, né, no mesmo campo social esta cidade, por que raios vocês acham que esses indivíduos trabalhadores serão humanizados? Então, eu acho que o liberalismo brasileiro, ele orbita entre a leviandade e um purismo de não entender o que é o Brasil, o que aconteceu. Então, tem, acho que, as duas chaves. Uma extrema ignorância sobre história e sociologia brasileira e uma leviandade de saber o que é isso, uma coisa meio FHC, de saber o que é, se calar, porque ele quer, na verdade, deixar tudo como está. Né? Essa coisa, a gente apelidou de socialismo moreno, mas tem um liberalismo moreno que é bem sujo nessa perpetuação do modelo. E por que eu tirei o bolsonarismo dessa cúpula dos liberais? Porque, cara, Bolsonaro, ele é o colapso do fascismo, ele é a negação da agenda. A gente acha, e aí, mais uma vez, eu estou passando o pano nos liberais que investem em Bolsonaro, achando que ele carrega uma agenda liberal. Eu tenho um total desacordo sobre isso. Nós não podemos colocar o Bolsonaro no patamar do Macron, que é o presidente francês, que é liberal. Vocês estão loucos se vocês estão achando que o Bolsonaro é liberal. Eu estou doida para fazer uma crítica construtiva aqui ao processo de construção da cidade dos liberais, discutir o intervencionismo do mercado privado nas cidades. Eu queria muito estar nesse patamar. Nossa, eu queria estar discutindo, fazendo uma aula sobre loteamento ou condomínio fechado com vocês, as formas de regular a cidade, mais-valia, outorga onerosa. Eu queria estar muito dentro da agenda liberal. Só que a gente não está na agenda liberal, a gente está na agenda da barbárie, gente. Esqueçam que o bolsonarismo é um tipo de pensamento político. O Bolsonaro é fascismo, é a negação de direitos para todo mundo. Você é esquerda, de direita, você é preto, você é amarelo, você é indígena, você é o Pato Donald. Estamos imersos numa bolha de negação de direitos e negação de agenda. O primeiro decreto do Bolsonaro foi a destruição do Ministério das Cidades. Não tem Ministério das Cidades no Brasil. Tudo que passa pelas cidades ou vai para a Casa Civil ou vai para o Ministério da Cidadania, que virou um guarda-chuva de nada. Fala da cultura, fala do turismo, fala das cidades, fala de tudo e não fala de nada ao mesmo tempo. Porque o Onyx Lorenzoni, vamos combinar, não é lá o melhor entendedor de política urbana desse país, está longe disso. Então, quando a gente coloca, e peço aqui, perdão se eu estou chocando alguém, que é bolsonarista ainda em 2020, a gente precisa falar da realidade. Um sujeito que entra no poder de um país continental como o Brasil, acabando com o Ministério da Política Urbana, destruindo todas as linhas de financiamento para a cidade, sem substituir, porque, ok, você não quer agenda de nacional desenvolvimento, eu discordo de você, mas você tem direito, você foi eleito. Mas o problema é não substituir por nada. E o sujeito não substitui por nada. E não dá para achar que é menor a gente ter 1 ano e 7 meses de governo de mandato sem política urbana. Né? Acho que não dá mais para dizer que é começo de governo, que ele não sabe o que fazer. Então, não vamos colocar o Bolsonaro na conta dos liberais e vamos fazer um acordo aqui de que falta uma categoria qualificada de liberais no Brasil, que não existe. Não é o Partido Novo, não é o PSDB, não é o PV, não é aquele setor maluco lá do PL, do DEM. Não tem liberal no Brasil porque tem uma gente, uma elite do atraso, o dono, o proprietário da Havan, que já foi algum dia alinhado com o campo progressista, que pensou um Brasil grande, que fez o mecenato dos arquitetos e urbanistas do início do século XX, e bancou Warchavchik, bancou Lúcio Costa, bancou Niemeyer. Essa gente acabou, morreu, os filhos são um fracasso, metade bolsonarista, metade está fora do país, inclusive, porque abandonaram o barco, literalmente, porque são traidores da pátria. Então, assim, as elites precisam se reconstruir e estudar. A elite brasileira não estuda mais, só quem estuda no Brasil é pobre, classe média, e tem uma disputa da gente fazer de concepção de Brasil e identidade nacional, que eu acho que é um grande debate. A outra pergunta, eu falei muito, né, mas essa coisa da cultura do Estado e tudo mais, que eu acho que não está alinhado e que é legal a gente alinhar.
O Estado foi requentado, né? Alguém tocou aqui nesse ponto e eu acho importante. Requentado no sentido de ter importância. O Bolsonaro ganha muito numa discussão radical de segurança e corrupção, e muita gente defendendo, gente pobre, gente de classe média baixa, defendendo que metade dos programas sociais do Dilma era um mimimi de pobre, que pobre tem que pegar o peixe, ensinar a pescar, sei lá que raio de piada ou de anedota se contou, foi se contando, que o ultracapitalismo foi ganhando força em camadas populares, né, com fôlego. A uberização do trabalho, o motorista literalmente de Uber, né, o entregador de iFood, é o sujeito que, em síntese, entende Estado como corrupção e acha que está vendendo sua força de trabalho, acumulando capital para alguma outra coisa. E que é melhor ele estar precarizado porque ele é patrão de si mesmo. Essa frase resume muito o nosso precariado brasileiro hoje, né? Acho que a pandemia nos facilita o diálogo com esse setor, que a gente tinha literalmente perdido. O voto lulista ele migrou muito para o bolsonarismo com uma grande facilidade, por conta da intoxicação, por conta do envelhecimento dos quadros de esquerda, por conta de toda sorte de estratégia digital que o milicianato do Bolsonaro estabeleceu no país, e também por uma inexistência de novo projeto, né? Acho que é importante a gente falar isso também, porque a gente está falando com um bando de urbanista, porque não dá para requentar, por mais que eu seja apaixonada pelo Lula, mesmo ele errando, tá? Errando, ele pode errar 5 vezes, ele vai ficar assim, nem o dedinho do pé do lixo que o Bolsonaro é. Mas é óbvio que o lulismo precisa ser substituído por um outro projeto. Qual será o candidato ou os candidatos que sintetizarão essa vontade de mudança que está entranhada no povo? Né? Eu acho que tem uma coisa de entender que o antipetismo também é a vontade de mudança do povo. Né? O povo não gosta muito de repetir coisa, de repetir agenda. O brasileiro é meio um povo dinâmico. E nesse sentido, eu acho que o PT ele envelheceu nesse entendimento de Brasil, não acompanhou as mudanças de país e de sociedade da mesma forma que essa ultradireita acompanhou. Se você vê a forma, né, que a base da direita usa Twitter e a forma que a base da esquerda usa Twitter no Brasil, a bolha digital da direita é uma coisa muito mais astronômica, e estou falando de uma movimentação orgânica. Quantos influenciadores populares de esquerda a gente conhece? Quantos influenciadores de direita populares a gente conhece, né? Cara, Paulo Cintura tem 1 milhão de seguidores, o Alexandre Frota tem 2 milhões. Isso não é robô, isso é conteúdo que liga, que conecta com essas novas narrativas e vontades. Eu acho que a gente tem que descobrir, e eu estou falando dos urbanistas de uma certa forma, qual é o projeto de Brasil hoje que todo mundo quer. Eu acho que depois do pós-pandemia, saúde e emprego vão ser uma boa agenda. Como é que a gente vai comunicar essa agenda? Acho que não dá para requentar o passado, mas também tem que estar claro, pelo menos. Eu não estou falando nem da sociedade como um todo, porque eu não quero aqui criar falsas esperanças. Mas tem que estar claro para todo arquiteto urbanista desse país de que a agenda urbana do Bolsonaro é um fracasso, de que o fascismo brasileiro colapsou, porque vamos combinar, até comparando ao fascismo de Itália e Alemanha, o Bolsonaro é um fracasso. Quem é o Albert Speers do fascismo brasileiro? Quem é o grande arquiteto, o grande intelectual do fascismo brasileiro? Olavo de Carvalho, gente. Então, bora combinar que nem na tragédia o sujeito é digno de nosso aprofundamento, entendimento. Acho que a gente tem que, de fato, romper, estabelecer um novo ciclo de país, um novo ciclo civilizatório de país, para resgatar aqueles que foram perdidos. Né? Vejo com muita tristeza que essa base social foi consolidada, não dá para negar isso, não dá para dizer, não dá para fazer ter uma ideia meio Ciro Gomes, né? O Bolsonaro é uma onda. O Bolsonaro não é uma onda, veio para ficar. A gente vai ter um caldo fascista aí grande nessa geração.
Eu tenho muito pesar de estar nessa geração que bebeu de uma ascendência de direitos muito grande, né? Eu sou de 83, entrei na faculdade junto com Lula, né? Junto com a presidência de Lula em 2003. Eu vi um ciclo de desenvolvimento de democracia muito ascendente no Brasil, com erros e acertos, desde de Collor até Dilma. O Brasil, a democracia fez muito bem o Brasil. E a gente retrocedeu muito, né? A minha filha de 6 anos entra num país e numa democracia colapsada, que, inclusive, topa abrir mão da democracia que foi traumaticamente defendida, né? É muito contundente isso e muito desesperançoso a gente ter pessoas capazes de querer um STF fechado, um Congresso Nacional fechado, como tivemos nos anos de chumbo. Acho que é uma reflexão importante para a gente fazer dessa geração, né? A geração que nega o Brasil e que quer entregar o Brasil às trevas. Eu acho que, por mais que eu não queira fazer aqui uma analogia ao iluminismo e ao entendimento de outras de pensamentos pretéritos também, né, iluministas e do ideário iluminista, mas sem dúvida alguma algumas luzes de democracia e lampejos de um outro futuro a gente precisa costurar e construir para frente. Tá bem, queridos? Eu infelizmente vou ter que sair. Como é que estamos aí? Eu estou conversando aqui com o pessoal que está cuidando do YouTube. A gente recebeu mais algumas perguntas e comentários, mas eu acho que essa fala já cobriu bastante, sabe, do assunto. Legal. Que a gente estava querendo propor. Enfim, a gente poderia ficar aqui horas falando. Né? Eu acho que foi realmente uma aula, né, a respeito disso, no sentido de abrir nossos olhos como profissionais e, como eu falei, como pessoas, né? Então, infelizmente, você vai ter que sair, porque a agenda chama, mas eu agradeço demais, espero que você tenha gostado, espero que você tenha... enfim, espero que as pessoas tenham curtido sua participação, que tenha agregado a elas, e... Olha lá, o chat está chovendo agora de elogio. Queridos. Sim, como eu comentei no começo, para quem chegou um pouco depois, a Tainá surgiu um imprevisto na agenda dela, que ela acabou tendo que priorizar, né? Então a gente vai ter que encurtar um pouco o nosso debate de hoje. Mas, novamente, eu agradeço demais, agradeço a quem participou, a quem enviou suas perguntas. Desculpe, pessoal do YouTube, que a gente não conseguiu contemplar suas questões, mas eu espero que a sua fala tenha contribuído de alguma forma para eles também, né? Enfim, muito obrigado novamente. Imagina. Eu fico à disposição, quem tiver muita vontade de perguntar e não tiver contemplado aqui nas questões, pode mandar no Instagram, no inbox lá do Instagram, no direct, a perguntinha, eu prometo responder, tá bem? @Tainá de Paula RJ em todas as redes sociais. Tem Twitter, Facebook, profissional, pessoal, tem Instagram. Eu sou ativa nas redes. Perfeito. Muito, muito, muito obrigado, Tainá. Um beijo, queridos. Até. A gente se encontra. Um beijo, até e presencialmente. Bora marcar uma aula, porque eu juro que vou. Com certeza. Eu vou cobrar. Pode cobrar. Eu tenho o hábito de viajar, eu faço esse corre no Brasil, sim. Tá bem? Perfeito. Um beijo, queridos. Até. Tá bom. Tchau, tchau.